Voltamos, senhores, para o terceiro bloco, e eu pretendo que seja o último, até porque acaba que a semana encurta, né? Por conta de 2 lives na semana, apresentando candidato, a gente tem que fazer uma movimentação toda especial, voltada para isso, e fica complicado. Então, a gente está tentando fazer no máximo 3 blocos para que a gente, fazendo na quinta, saia na quinta, sexta e sábado, né? E não perturbe ninguém aí com esse tipo de programa no final de semana. Mas nós não podemos deixar de falar também da reforma administrativa. Em todas as lives que o sindicato tem feito, nós fazemos a pergunta, eu faço questão de perguntar a todos os candidatos como ele enxerga a reforma administrativa, qual é o ponto de vista da reforma administrativa. Isso não tem nada a ver com... Lógico que tem que ver com a cidade. A reforma administrativa é um ataque ao serviço público. Ele fragiliza o serviço público. Então, tem a ver com a administração da cidade, sim. Não é específico de Santos? Claro que é. Se o serviço estiver fragilizado, ele vai ser mal feito. Se ele for mal feito, quem paga é a cidade. Então, assim, a gente pergunta para todos os candidatos qual a visão, para que os trabalhadores já saibam exatamente como ele enxerga a administração pública e, de repente, até como ele enxerga o trabalhador público. Se ele enxerga como o capitão Malvadeza, de Brasília, né, o nosso presidente, o vilão e o seu assecla, lá o ministro da Economia, Paulo Guedes, vilão da história é o servidor público é que não presta. Essa é a imagem que esse governo procura passar. E que, se o prefeito, ou o candidato a prefeito, tiver essa mesma visão, ele não merece nosso voto. Não tem que ter o voto do trabalhador público. Por isso que a gente faz questão de perguntar. A pessoa pode ter uma visão favorável à reforma e ainda assim não ser opositora ao serviço público. Então, há a importância da gente estar colocando aqui a pergunta sempre. E assim, não vamos cansar de falar nunca que esta reforma administrativa ataca os direitos sociais. E não ataca o servidor público. É preciso que se entenda que o servidor público... vai acabar a estabilidade, é direito do servidor público. Estabilidade é direito do cidadão, de todos os cidadãos, porque ele protege o serviço público. Ele protege o serviço público da ingerência do governo. O governo não é Estado, gente. A gente tem que mudar essa visão deturpada que a ditadura deixou para a gente. Governo e Estado são 2 coisas diferentes. O governo é sazonal. Num regime democrático, ele muda de 4 em 4 anos. Ou deveria mudar de 4 em 4 anos. O Estado não. O Estado tem que ser eterno, perene. A prestação de serviço não é daquele governo, não é para os amigos daquele governo, e é para isso que serve a estabilidade. A estabilidade promove ou protege o servidor de ataques de governos sazonais, para que se proteja os seus amigos. Governos fisiológicos, como o atual governo federal, que tenta de todas as formas fazer com que o servidor público proteja os seus amigos e ataque os inimigos. Mas como? O servidor público, o serviço público existe para proteger o cidadão, para proteger o coletivo, para proteger difusamente os cidadãos brasileiros. Proteger significa proteger os direitos dos cidadãos, significa, por exemplo, proteger o meio ambiente.
E qual é a política de proteção no meio ambiente do atual governo? Apagar incêndio? Porque nem isso está conseguindo. O que a gente vê é o governo tentando fazer com que servidores públicos não multem ou não tomem providências contra estes e aqueles, porque estes são ricos e aqueles são os pobres, são os índios. Índio tem que morrer. É isso que a gente vê. Para isso serve o RJU, a estabilidade. Esses institutos servem para proteger o serviço público, protegendo o servidor público de ataque de governos mau caráter. E agora, este governo demonstra toda a sua disfarçatez. Ele está instituindo na nossa Constituição, a Constituição dita cidadã, a Constituição feita para proteger direitos, que é a grande reclamação contra a nossa Constituição é que ela prevê direitos. Veja você, a gente reclama, o brasileiro reclama da proteção que a Constituição estende a eles. Vai na conversa de pessoas que não querem essa proteção, que querem o mínimo de direito para poder lucrar mais. Isso é conversa fiada. Esse governo está instituindo o princípio da subsidiariedade na Constituição. Tá? Sabe o que isso quer dizer? O que é a obrigação do governo hoje? O governo tem a obrigação de dar saúde, educação, segurança. Ele é obrigado a estar concedendo aos cidadãos essa proteção, a dar estes serviços. Com o Instituto do princípio da subsidiariedade, ele deixa de ter a obrigação, ele passa para terceiros a obrigação e vai suprir apenas subsidiariamente os serviços. Aquilo que ele apregoa quando fala que a subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade vai entrar aqui agora, aquilo que o Estado não der, aquilo que o Estado não prover, o mercado vai prover subsidiariamente. Gente, isso é uma mentira, ou pelo menos é uma verdade pela metade, porque aquilo que pode mais, pode menos. Se o mercado pode suprir subsidiariamente, o Estado também vai poder, porque está lá, é subsidiário. Então ele passa para a economia privada a prestação de serviços como saúde, como já está acontecendo aqui, só que não é constitucional, ele está colocando na Constituição. E o governo vai passar, o Estado vai passar apenas a suprir subsidiariamente aquilo que faltar. Cara, daqui a pouco não está dando mais nada. E sabe o que vai acontecer? Quanto tempo a gente vai demorar para a gente voltar ao status quo antes de 88? Não precisa ir muito lá para trás, não precisa ir no meio da ditadura militar, pode pôr mais para cá, pode pôr 83, 84, 85, quanto tempo vai demorar para que a gente volte a pedir, pelo amor de Deus, vaga para colocar o filho na escola municipal? Tem que ser amigo do vereador, já esqueceram tudo isso? Não é possível. O que propõe essa reforma administrativa é um recesso de 30 anos. Quanto tempo vai demorar para que a gente institua um seguro? Então, quem trabalha tem atendimento médico, quem não trabalha vai para o geral. Já esqueceram que isso já aconteceu no país? O que protege o país disso? Desses estados de calamidade, desse tipo de calamidade, é a Constituição. É a Constituição com todos os seus institutos, porque a Constituição não é um estatuto de servidor público brasileiro. A Constituição é para todo mundo, e o que está previsto lá protege todos os brasileiros, todos os residentes no Brasil. Não é só para servidor público. A reforma administrativa ela é um ataque ao capítulo da administração pública e não aos servidores públicos. Prestem atenção nisso.
porque depois de feito o negócio, depois de acontecido o negócio, vai ser difícil a gente conter ou a gente voltar a ter, vai ser mais 30 anos para a gente voltar a ter o estado de bem-estar social que hoje impera, não muito, né? Não muito, porque o comandante não pensa assim, mas hoje impera no Brasil. Muito obrigado, até a semana que vem.